Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o desconforto de morar na própria pele. É, eu acredito muito, e esse vai ser o meu foco esse ano de trabalho, que encontrar a luz, né, que é essa busca desesperada que estamos nesse momento da Terra. Tá todo mundo desesperado para ser luz, né? E eu acredito muito que esse é o momento que a gente deveria estar procurando a nossa sombra, porque ela está gritando. E socialmente a gente olha e vê, é nítido ver o quanto as pessoas estão explorando as suas sombras, né? E não julgando o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, porque, né, algumas pessoas dizem que isso é individual e eu aponto que isso é coletivo, mas ainda assim, eu acho que estamos buscando o recurso errado, né? Todo mundo é bom por essência e ponto. Todo mundo é bom por essência. As escolhas faz com que você entre um caminho ruim. Ninguém nasce ruim. As suas escolhas vão te levar para esse lugar de ser ruim, de não conseguir lidar com os recursos, né, que o mundo te oferece, e aí você vai se corrompendo no meio do caminho. Mas por que que você se corrompe no meio do caminho, né? Porque existe a coleguinha que mora dentro de você que você não conhece. Existe um lugar dentro de você que é desconhecido. E principalmente pro masculino, né? Isso é gritante quando a gente fala de senso de crueldade, o quanto o homem tem muito mais isso, como ele está expondo a sua raiva, né? A indignação, por qualquer motivo que seja, isso está acontecendo de uma forma grande, 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 grande. Porque a raiva do feminino, por incrível que pareça, ela é muito mais silenciosa. Talvez até mais cruel, mas se é que tem grau de crueldade, né? Crueldade é crueldade. Mas a do masculino tá gritando. Tá gritando, tá colocando pra fora medo, trauma, revolta, de todas as formas possíveis. E isso só acontece por causa da dessensibilização humana. Ao longo do tempo, a gente veio evoluindo, óbvio, e veio melhorando muito, né, o sistema de evolução, porém, a gente está com uma dessensibilização física, emocional, voltado para esse eu egóico, eu, tenho que me amar, tenho que me proteger, tenho que me cuidar, tenho que. E esquece que muitas vezes a gente precisa do cuidado que vem do outro, né? Somos seres coletivos. E como seres coletivos, buscar a individualidade é muito mais difícil. Porque agrupadinha a gente pode ter mais defeitos, né? Ou os defeitos serem validados. Que eu acho que aí é que tá o ponto, né? O X da questão. A necessidade de validação. E ontem eu conversando com um amigo, e eu achei super interessante, uma conversa muito, muito gostosa, por sinal, que eu não tinha muito tempo, mas eu trouxe para essa conversa
alguns assuntos que a gente nem está preparado para falar sobre eles, né? Porque a raiva da mulher reprimida e a raiva do homem pela necessidade de validação. E isso é um casal. Esse casalzinho romântico, de anos e anos e anos vivendo junto, é a maioria uma maioria significativa que eu convivo, chegou nesse lugar. E há muitos anos trabalhando com pessoas e venho percebendo o quanto isso está ficando mais claro, mais nítido, né? A mulher lá atrás escolheu que ela iria usar as formas dela de sedução, né, os aspectos dela que seduz, para encontrar um marido, um homem que quisesse tal e que fosse assumi-la como mulher, como mãe, dona de casa, né? Ou às vezes como mulher mesmo, nem como dona de casa, porque já tem um tempo já que deixamos esse lugar de ser só dona de casa. Mas a necessidade do casamento, do casalzinho, do parzinho romântico, ela ainda grita nessa sociedade moderna. E muitas vezes, como eu vou encontrar esse homem, né? Eu preciso usar a arma que eu tenho, que é a sedução. E esse é o lugar aonde mora a prostituição passiva. A gente faz escolhas baseadas nos nossos medos, né? Nas nossas angústias, nos nossos traumas. Não aquela escolha genuína. Eu quero esse homem pro resto da minha vida e tá tudo bem, ele tem os defeitos dele, eu tenho os meus, vamos embora tentar encaixar esse quadradinho aqui num quadradinho só. E, pois bem, e o homem, quando ele é seduzido e resolve fazer esta família, ele quer a aprovação desse clã. E isso, nessa geração moderna, também mudou de configuração até fora do casamento. Essas duas coisas estão acontecendo. Eu vou chegar lá. E aí, dentro do casamento, ele precisa dessa aprovação. Aí ele faz, para ouvir coisas simples. Ah, ele é um bom marido. Ah, ele foi um bom pai. Não porque ele queria fazer. E muitas vezes ele arruma as válvulas de escape dele, porque eu acho que o homem ele é muito leve, ele não tá, ele para num botequim ali e tal, meia hora de conversa, se infantiliza, se leva para essa criança interior ali, ou para o adulto adoecido, né? Que é amante, prostituição, pornografia. Ele vai de um polo ao outro. Enquanto isso, a mulher está se reprimindo em casa. Eu abri mão da minha juventude, eu abri mão disso, eu coloquei filho no mundo, eu limpo casa, eu lavo roupa. Ela vai se reprimindo. E os anos vão se passando, e esse é que é o X da questão. Os anos vão se passando, e o que ela faz? Ela vai se tornando amarga, dolorida, ausente, com doenças uma atrás da outra, com sofrimento agudo por não ser. E nesse momento está acontecendo muitas separações adultas de casais que viveram 30 anos, 40 anos, 20 anos. Está acontecendo muita separação. E aí a gente tem duas pessoas feridas, solitárias, porque sempre foram, que não construíram o aspecto da individualidade e nem sabe mais quem são. E bingo, esse é um problema que vem lá atrás, lá de trás. Porém, agora a gente modernizou esse problema. O que acontece? Esses homens que assumiram essa responsabilidade, que não cansaram, né? Que terminaram ali
sem a validação necessária. Ele é um homem machucado. Machucado, sensível, não assume compromisso, descomprometido com ele mesmo, com a vida, com as pessoas. E aí é esse que vai para a rua. Enquanto isso, na sala de justiça, tem uma mulher ferida, amarga, que vai para a rua para ferir, né? Para mostrar que ela conseguiu sair daquela jaula que ela mesma se colocou e que ela não vai mais fazer nada para ninguém, que ela não vai mais cuidar de ninguém, que não vai mais... E não. Acaba entrando em cenas de autodestruição, né? Física, corporal, física, emocional e dependência, né? Também. A dependência química, o álcool, remédio, doença, filho, neto, droga. E em alguns casos, aonde existe um patrimônio, ela ainda está tentando se colocar no lugar desse masculino de alguma forma e arrumando um novinho aí para poder se satisfazer e satisfazer seu ego adoecido e ferido. Tudo isso é doença, tudo isso é dor. Não que as pessoas não possam se apaixonar, mas não estou falando desse lugar, estou falando de um outro lugar. E aí os desencontros estão acontecendo. Desencontros com dessensibilização. Não somos mais sensíveis ao outro. Porque é tanta sombra, é tanta dor, é tanta falta de autoconhecimento que a gente só está jogando para fora todas essas frustrações que ficaram dentro da gente esses anos todos, toda essa repressão, tanto de um lado quanto do outro. E esses encontros estão acontecendo na rua, aonde você está vendo o caos coletivo que estamos. Já a geração mais jovem já descaralhou, já desceu ladeira abaixo relacionalmente falando, de uma forma que você está vendo as meninas seminuas mesmo na rua. Não que você precise, né, seu corpo, suas regras, tá tudo certo, mas é seu corpo, é seu templo, é sua casa, é o seu lugar de paz. E o que você faz com ele? Procura validação, procura aplauso, procura elogio, procura ser vista o tempo inteiro. E vai ficando essa mulher que ainda está buscando por aquele parzinho para continuar esse lugar lá de trás, né? Que a gente já tinha. Então, estamos fazendo a mesma coisa com um formato diferente e muito, muito mais adoecido. Porque aí hoje as pessoas já sabem que não precisam mais se comprometer. Então, essa doença, ela é do desafeto, da rejeição, dos abusos, elas já são muito mais claras do que elas eram lá atrás. Porque existia tudo isso, porém as pessoas se comprometiam. E aí, juntas elas passavam pelo processo. Agora não, é farinha pouca, meu pirão primeiro. E estamos chegando nesse lugar. Cada dia de uma forma diferente. Mas entendo que o mundo é cíclico, né? E as coisas, elas simplesmente são. As pessoas, elas estão num momento que a necessidade de olhar para si nunca foi tão grande. Mas olhar para si não egoicamente. Olhar para a sua sombra. Ter um encontro com a sua dor. Ter um encontro com quem você se tornou. Com toda essa história que você tem. É esse lugar onde a vida vai te mostrar qual foi a sua trajetória. E aí,
para de dramatização, sabe? Você fez o melhor que você podia com o que você tinha. Clichê? Talvez sim. E isso também não diminui a sua responsabilidade, tanto por você quanto pelo outro. Não diminui a sua necessidade de fazer alguns reparos, né? Que quando você coloca luz na sua sombra, você vai ver o quanto você também não foi, né, o alecrim dourado na vida de ninguém. Então, você vai começando a limpar os seus porões, organizar suas caixinhas e começa a entender que sem sensibilidade a gente não atinge profundidade. A profundidade exige um talento que é da sensibilidade. Você, para atingir as suas profundezas, você precisa ir com cautela, você precisa ir com delicadeza, você precisa ir com fé, você precisa estar disposto a ver todos os seus demônios. E quando você consegue fazer isso, quando você passa por esse lugar de, né, dessa solidão que vai causar o encontro de você com você mesmo, você começa a não romantizar a dor do outro. Você começa a entender de fato o que é dor em você e o que é dor no outro. Isso não significa sair por aí aceitando abuso. Significa entender que cada um está na sua jornada e que algumas pessoas muitas vezes passam pela minha vida e que eu vou ter que deixar elas embora, porque elas estão numa jornada pesadíssima, pessoal. Elas precisam desse tempo, desse espaço e que não dá para ficar ali compactuando doença. Eu tenho que ter esse discernimento de entender qual é a hora do tchau, eu te entendo, te respeito e vou deixar você no seu caminho, na sua jornada. Isso é tanto para uma pessoa quanto para outra pessoa. Quando eu entendo que eu estou numa jornada muito solitária, eu também não vou colocar uma pessoa na minha vida. Porque não cabe. Muitas vezes não cabe, eu vou machucar o outro, né? Conforme eu vou limpando a casa, eu posso sujar o outro. O autoconhecimento, ele serve para isso, né? É uma palavra que já virou post de Instagram, uma palavra, são frases motivacionais lindíssimas, mas se sensibilize, né? E entenda a profundidade disso, né? Não estou aqui para motivar ninguém, tá? Porque não é processo fácil. Não é um processo que você faz com vídeo bonito, com palavras fortes, com coisas de impacto. Não é, não é. Porque isso, inclusive, eu acredito que isso evita até você a entender essa sensibilidade e querer a profundidade. Existe um lugar, né, dentro das profundezas que não tem ordem, ele é caos. Ele é o que é como é, né? E eu poderia me organizar toda para vir aqui e falar coisas, as mesmas coisas, né? De um formato mais aceitável dentro desse processo comercial, mas me dessensibiliza. E aí eu acredito que a informação não chega pura, porque essa dessensibilização, ela está em todos os seus movimentos. Às vezes é agora, não tem hora, não tem, né? Não tem nada, nada que eu possa fazer que exija a mínima ordem social que não me dessensibilize. O meu momento é o meu momento, então não tem uma hora certa para ter o meu momento.
o jeito com que eu faço precisa estar do jeito que eu faço, aonde eu estou, precisa estar aonde eu estou, com o tempo que eu tenho naquele momento para fazer isso. E isso serve para um vídeo no YouTube, lavar uma louça, fazer um produto, atender uma cliente. Quando você descobre quem você é e aonde você pode ser sensível, afetar o outro e ser afetado pelo outro, a vida começa a te apresentar a quem você realmente é, que é você, sabe? Esse eu mais leve, porque ele reconhece que ele não é perfeito. Ele reconhece que ele não tem um horário, sabe? À risca, ele não é pragmático. E ao mesmo tempo, ele é perfeito, né? Ele é de certezas, por incrível que pareça. E eu posso chamar isso de ordem no caos. Quando você entende a sua desordem e você se comunica com ela no mundo e ela causa a sensibilização nas pessoas e em você mesmo, você está começando a entrar no caminho de ser um humano, né? Porque é sobre isso, né? Você precisa usar as ferramentas que você tem. E você pensa, você sente, você vê, você fala, você cheira, você ouve, você toca. E uma coisa não está genuinamente conectada com a outra. Se você olhar só com os olhos, você vai ver uma coisa. Se você olhar com o conjunto inteiro, você vai ver outra coisa. Né? O olhar por olhar, mas o aspecto sensorial do olhar é que traz a divindade para dentro de você. E aí essa divindade, ela só aparece quando você conhece a sua sombra. Quando você conhece os seus gatilhos, os seus medos, mas é de verdade, é conhecer de verdade. Pode mentir, não. É saber onde é que mora a sua vaidade. Onde é que mora, sabe, a sua ganância, a sua fome, o seu libido. Onde é que ele mora? Né? Acho que é por aí. Conhecer a morada, né, da sua treva, conhecer a morada dos seus aspectos mais sombrios. Aonde é que está tudo isso dentro de você, né?